Fala, nação tricolor, como vocês estão? Mais um dia é o 22º dia cinza pós-eliminação dos últimos 10 anos. Se a gente ainda incluir as derrotas em clássicos, quantos dias cinzas São Paulo já nos proporcionou nos últimos anos? Vou falar da eliminação, vou falar da lista de dispensas, vou falar das declarações do Cuca, vou falar muito sobre a opinião que o pessoal tá falando, queria o retorno do Mancini, o Mancini tava melhor, o que tem de diferente dessa pequena fase do Mancini pro Cuca. Vou falar que já tem gente pedindo a cabeça do Cuca e quero muito frisar no técnico e nos jogadores nesse momento, dar a minha opinião sobre esse momento. Vou falar quanto o São Paulo perdeu, financeiramente falando, por ter sido eliminado. E por fim vou falar do Arboleda, que pasmem, deu uma declaração na terça-feira dizendo que quer ficar no São Paulo. Fechou? Como vocês podem perceber, eu não estou no meu estúdio, mas eu quero que vocês se acostumem, porque eu pretendo viajar e tirar férias no mês que vem. Mas quando a gente tirar férias, a gente não deixa o São Paulo de lado e nem o canal. Então eu vou continuar gravando pra vocês, só que com outros cenários. E vai ter mais uma estagiária me ajudando para trazer notícias para vocês, para ficar esses intervalos de falta de vídeo. E como vocês podem ver, apesar do coração estar ferido, eu dei uma repaginada no visual. Tenho que falar da Network BG, porque o São Paulo continua jogando o Campeonato Brasileiro, porque vem Copa América e porque quando você estiver cansado, você vai querer ver um filme, quem sabe distrair um pouco a cabeça. A Network BG tem mais de 3.000 canais livres a partir de R$ 29,90. Mandala Turismo tem São Roque esse domingo. Beber um vinho lá na Rota do Vinho, sensacional, para dar uma esquecida nos problemas. Tem Guararema, tem Foz do Iguaçu, a agenda tá sensacional. Aqui embaixo vai estar o contato da Flavinha. E agora a gente tem a Diamond Imports, que é o novo parceiro do canal, para quem quiser. Eu sei que é difícil comprar manto sagrado do São Paulo. O preço do nosso parceiro é show, o Matheus. Vou deixar o contato com as promoções, você vai ver na tela as promoções e os valores do manto sagrado, dos uniformes. Ele tem, além do manto sagrado da camisa oficial, ele também tem alguns conjuntinhos. Agora bora falar de São Paulo. Galera, depois que a gente perdeu contra o Corinthians, o Cuca deu uma série de declarações que eu até comentei no último vídeo, falando que ele ia fazer alterações mesmo no São Paulo. Falar, olha, quem tiver com problema físico, eu vou tirar. Quem tiver com problema emocional precisando reagir, eu vou tirar. Eu não vou deixar aqueles titulares se eles não merecem. Vai ter que lutar e vou remexer. E eu vou perder esse negócio de ser o paz e amor, o sereno. E eu vou ser aquele cara cascudo, linha dura, que cobre em cima, que marca a pressão. Eu vou ser esse cara no São Paulo, porque é isso que os jogadores do São Paulo estão precisando. Nesse momento ele teve um pouco mais da minha confiança, porque eu realmente acho que é isso que os jogadores do São Paulo estão precisando. E daí quando saiu a escalação, muita gente mandou mensagem perguntando: caramba, você viu, o Pato tá no banco, o Cuca é louco? Ele entrou com um Elinho. Já sabemos que o Pato deveria vir mesmo pro segundo tempo. Deve ter um porquê. Você vem me dizer que o problema é forma física, então banco, você não tá apto pra jogar. Não tô colocando vocês contra o Pato. Depois o Pato entrou e, segundo o próprio Cuca, todos tiveram muita entrega na visão do treinador. Só não deu o resultado certo. Eu estou querendo dizer que acho que o Cuca vai ser aquele treinador que vai fazer o barraco tremer. Saiu uma possível lista de dispensas, eu quero falar um pouquinho dela antes de dar a minha opinião sobre esse momento do Cuca e do elenco. O Cuca, depois da eliminação contra o Bahia, que aliás, quando saiu aquele gol, falha começa no Sorol, passa pela Arboleda, que sensação ruim e já tão comum de se sentir. Não consigo explicar como tudo dá errado em São Paulo, que draga. Tem alguma coisa que a gente precisa aprender, eu não sei exatamente o que é. O Cuca deu uma série de declarações na coletiva. Eu quero falar dessas declarações, porque muitas vezes quando na coletiva os jornalistas fazem as perguntas, eles têm a tendência de tirar do contexto o que o treinador fala. E a gente que trabalha com isso há muitos anos tem que passar um pouquinho desse momento mais racional para a torcida. O Cuca comentou que alguns jogadores sabem que vão sair e que isso pesa para eles. E aí ele estava falando de jogadores que o São Paulo pretende mandar embora por causa da folha salarial.
jogadores como Bruno Pérez, jogadores que não devem voltar como o próprio Diego Souza, Brenner, que já foi negociado. Então a gente não está falando em possibilidade de Nenê. Então a gente não está falando, por exemplo, de um Tietê, a gente não está falando, por exemplo, de um Antony, de um Igor Gomes, a gente não está falando de um Hudson, a gente não está falando de jogadores titulares. Ele incluiu que pode ser que o Gisley esteja nessa lista. E aí o Globo Esporte soltou uma possível lista de dispensa com todos esses nomes que eu acabei de falar, incluiu nessa lista de dispensa a possibilidade do Arboleda, que no finalzinho do vídeo eu comento sobre o Arboleda. Queria deixar isso adendo para o pessoal perceber que às vezes é tirar do contexto, não que de fato existe uma super lista de dispensa. Mas se houvesse, eu seria contra. Acho que não é o momento de mandar nenhum jogador embora. Pato chegou agora, Hernanes chegou agora, molecada da base. Eu recebi várias mensagens, muita gente falando, não, só coloca a base. Depois falando, não, manda os moleques da base embora. Não, traz jogador renomado. Ninguém sabe o que fazer. Acho que nem o torcedor sabe o que fazer, nem o Raiz sabe o que fazer, nem o Cuca tá sabendo direito o que fazer, nem os jogadores sabem o que fazer. Então fica todo mundo. Pela primeira vez nos últimos 10 anos, fica todo mundo. A gente tem a média de 3 treinadores por ano. A gente tem a média de um elenco por ano. O Hudson, quando foi para o Cruzeiro, ele ficou 1 ano fora, ele voltou, ele falou, só reconheço o Rodrigo Caio, ele não conhecia mais ninguém. A gente troca o elenco todo ano, a gente troca de técnico todo ano, e a gente estava trocando de diretor de futebol todo ano. Nos últimos 10 anos foram 3 presidentes, e o Leco vai até o dezembro de 2020. Fato. Então agora deixa todo mundo lá, tranca no CT e esquece a chave. Deixa os caras se matarem. Deixa voar prancheta, deixa quebrar cadeira, quebrar mesa, botar vestiário abaixo. O cara, quando vem pro São Paulo, ele fecha por um mínimo de 3 a 5 anos de contrato. Se você manda ele embora daqui no finalzinho do ano, o cara vai para outro time e é campeão lá. Segura, não vai embora ninguém. Só vai embora quando você for campeão. Não vai aumentar salário, não vai aumentar direito de imagem, não vai aumentar luva. É isso, o salário tá em dia. Só vai embora quando for campeão. Chega da gente trocar tudo e todos. Porque a gente fica trocando e o cara ainda ganha luvas para outro. Aí parece que o problema sempre somos nós. Não. Deixa eles se quebrarem. São um monte de jogadores renomados. A gente tá falando de Pato, a gente tá falando de Pato que poderia estar no Milan. A gente tá falando de Hernanes, que é um jogador que tem coração no clube. A gente tá falando de Igor Gomes, de Antony que tá na seleção, mas até então tava jogando. De toda a molecada da base, Liseiro, Luan, de jogadores que tem o coração aqui. Está faltando confiança, está faltando forma física, tranca eles no CT e eles que agora encontrem o caminho de volta, o resgate. E não vamos mandar ninguém embora. Deixa aqui por longas temporadas. E a gente, infelizmente, vai ter que ter a paciência. Não estou pedindo o apoio incondicional. Eu não consigo apoiar o São Paulo agora. Eu não consigo ir no estádio agora e cantar uma música e ficar feliz. O amor não morre, mas a tristeza agora é enorme, não dá pra pedir nada, não dá pra ser omissa numa dessas. São Paulo perdeu 35 milhões este ano, sendo eliminado precocemente, tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil. Então, vai ter que provavelmente realmente vender Bruno Pérez, Edmar, Jusilei, para conseguir repor o dinheiro pelas eliminações precoces. E se o Raí for esperto, ele deixa todo mundo lá. Queria aproveitar para falar do Raí, que eu recebi, o Ricardo da Mandala Turismo mandou mensagem logo cedo falando, eu teria mandado o Raí embora logo naquela do Aguirre. O Muricy falou outro dia, olha, para você ser diretor no São Paulo, para você ser treinador no São Paulo, você tem que aprender a dizer não. E qualquer outro diretor de futebol que chegar agora vai ter que aprender a dizer não para Leco, vai ter que aprender a temperatura e a medida exata para dirigir o São Paulo. Eu acredito que o Raí, de todas as possibilidades e nomes, ainda é o diretor de futebol que mais tenta fazer dar certo. Então qualquer outro que chegar vai ter que aprender a lidar com esse elenco, aprender a lidar com o treinador, aprender a lidar com o moleque, aprender a lidar com a política do clube. Deixa todo mundo. Eu não tiraria absolutamente ninguém, mas respeito a sua opinião e opine aí embaixo sobre o momento que você acha. O Cuca falou que a responsabilidade é toda dele porque o elenco teve entrega e quando o elenco tem entrega e não dá certo, a responsabilidade é do treinador. Acho que é só do Cuca? Acho que é só do elenco? É um conjunto que não está dando certo, na minha opinião. Então deixa esse conjunto se matar, porque a gente já está se matando há longos anos. E os jogadores vão embora, eles não continuam na crise que a gente continua, né? Então deixa eles nessa crise, deixa eles aprenderem.
Só para finalizar, falando um pouquinho do Mancini e do Arboleda, tem gente falando, é porque o Mancini, ele conseguiu levar a gente até a final do Paulista e tal, e o Cuca não repetiu mais as escalações que o Mancini fez. Pô, óbvio que não. Depois da final do Corinthians, o Luan ficou lesionado. Depois o Lisieiro ficou lesionado. Aí o Hernanes chegou e pôde jogar, porque o Hernanes não podia jogar o Paulista. Aí o Pato chegou. Aí o Tietê chegou. Então, mesmo se o Cuca não tivesse Pato, Tietê e Hernanes, ele nunca conseguiria repetir as escalações que deram sucesso do Mancini. Porque o Luan e o Lisieiro toda hora estão se machucando. E aí agora você tem o Antony que quis ir para a seleção, e por favor não fique com raiva do Antony. Ele tem todo o direito de querer ir para a seleção. O menino que está agora em ascensão, é o primeiro ano dele como profissional e já está na seleção, parabéns para ele. E a mídia tenta trazer uma briga, né? Entre Cuca e Antony, seleção. Pode reparar que a mídia tenta trazer essa briga, não caiam nela. Mas então não comparem o Mancini com o momento do Cuca. O Mancini tá lá junto com o Cuca, tá ajudando no dia a dia. O Cuca escuta muito o Mancini tem um ótimo relacionamento com o Cuca. Nós temos os dois, para que dividir? E só finalizando, o Arboleda na terça-feira foi questionado sobre possível saída. E ele falou, eu vou para a seleção equatoriana para representar o meu país na Copa América. Vou fazer o que eu puder pelo meu país na Copa América, mas a minha cabeça, antes e depois da Copa, tá no São Paulo. Eu não quero sair, eu quero ficar aqui durante longos anos. Se chega uma proposta e ele pensa em ir, é outra história. Mas o momento do Arboleda, segundo ele, é de querer ficar. Ele falou há alguns meses atrás que ele tinha um sonho de jogar na Europa, que ele está com 27 anos, ele ainda não realizou esse sonho. Não significa que o momento seja esse. Então a gente tem que ver qual que é o contexto que pegaram essa frase dele, que repercutiu muito. Apesar dele ter falhado, na minha opinião, contra o Corinthians e no último jogo, ainda é um dos melhores zagueiros dos últimos anos. A gente tem que tomar muito cuidado se ele realmente quer ficar, para não expulsar por causa de uma falha ou outra. Pode ser que na pausa o time se mate tanto que se encontre. Pode ser que não. Mas mesmo que não se encontre e a gente não lute por título no Campeonato Brasileiro, numa suposição que tudo dê mais errado do que já está dando, eu continuaria não mandando os jogadores embora. Continuaria deixando todo mundo no ano seguinte para eles tentarem achar esse caminho. Galera, compartilhem aí embaixo os comentários de vocês, as opiniões de vocês, tanto sobre o jogo, do que vocês acham que realmente está faltando no São Paulo, porque eu desisto de achar essa resposta há muitos anos, fazendo caça às bruxas sem achar um culpado, sem achar uma resposta para essa equação. E amanhã tem mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado do formato e se acostumem com esse novo modelo enquanto eu estiver viajando. Fechou? Beijo.